Eu queria já relatar um fato, justamente como o irmão Carlos passou, em relação a pregarmos a palavra, a anunciarmos a palavra em todo o tempo. Por quê? Porque a palavra tem poder. E já trazendo para os irmãos que essa semana nós estávamos, falando até na live de segunda-feira, nós estávamos trabalhando e vinha um certo homem. Ele vinha de sentido a Catolé e ele vinha andando, passando pelas casas e andando. E estava eu e o irmão Carlos trabalhando, e ele parou lá e começou a conversar conosco. E ele dizia: rapaz, olha, aconteceu isso, eu estou na miséria, olha, eu não vejo mais saída. Ele começou a falar lá para mim e para Carlos, e chegou um certo momento em que Carlos olhou para aquele homem e falou: olha, rapaz, aceita Jesus, vai para uma igreja, aceita Jesus, Jesus é o caminho. Ele chegou falando que era dependente químico. Ele disse: olha, eu sou dependente químico. O irmão Carlos falou: olha, aceita Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a saída. E aquele homem, em meio a isso, ele começou a dizer: olha, eu sou desviado, olha, eu sou filho de pastor, olha, eu era líder do conjunto dos jovens. E ele começou a dizer: olha, eu sabia tocar violão, eu sabia tocar teclado, olha, eu fazia isso, eu era da igreja, eu tenho uma família, eu tenho filhos, mas quando eu me afastei da igreja, começou a vir tudo em dobro. Eu comecei a me drogar, eu comecei a usar droga. Estou aqui nessa situação que vocês estão vendo. Ele disse até que era lá do Paraná. Ele disse: olha, eu sou lá do Paraná, mas eu estou vivendo isso tudo aqui, porque ele disse: olha, eu me viciei em droga, estou aqui, estou catando lixo, estou pedindo a ajuda das pessoas para poder sobreviver. E ele falando: olha, eu tenho família, meu pai é pastor, eu sou ex-líder de conjunto de jovens, olha, eu sei tocar. E quando ele começou a louvar, eu comecei a me arrupiar. O cara tem uma voz fora do normal, pastor. A voz do cara era uma voz de levita mesmo. Ele começou a louvar no calçamento, saiu louvando, e eu todo arrupiado. Mas, irmãos, vocês podem perguntar: mas Júnior, o que você quer nos trazer com isso? A consequência de quem se desvia, irmão. Ele tinha uma família, ele tinha mulher, ele tinha filhos, mas ele deixou tudo isso. Por quê? Porque ele estava viciado, porque o demônio pegou ele, porque ele se desviou da casa de Deus. Chegou um certo momento que ele falando que ele tinha fazenda, ele deu até o Facebook a Carlos e disse: olha, vê o meu antes aí, pode ver o meu antes e ver o meu agora, que você vai dizer: rapaz, olha o tanto de coisa que esse cara perdeu. Ele disse: pode pegar aí, pega o meu Facebook, vê o meu antes e vê o agora. E o irmão Carlos até falou para ele, nós falamos: olha, a sua história está parecendo com a história do filho pródigo. Por quê? Porque ele disse que tinha família, ele tinha comida, ele tinha o pai, mas ele trocou tudo isso pela droga, ele trocou tudo isso pelos prazeres mundanos. E ele falando que catava lixo, ele disse: olha, eu me canso de vezes que eu catava lixo ali em Catolé para eu comer, eu catava lixo em Catolé. E ele falando: mas, irmãos, para vocês verem a miséria que é o pecado, o perigo que é de nós se desviarmos da casa de Deus. Irmãos, é muito perigoso. Por quê? Porque é a realidade, irmãos, é a realidade de muitos. Muitos se desviam e acabam com esse homem na miséria. Por quê? Porque ele falou: olha, eu sou filho de pastor e meu pai ainda não morreu. Meu pai ainda não morreu porque ele tem muita vontade de ver a eu. Ele tem muita vontade de me ver. Faz muitos anos que eu saí da minha casa, faz muitos anos que eu saí peregrinando aí. Ou seja, irmãos, olha o perigo aí do pecado, olha o perigo de nós se desviarmos da casa de Deus, olha o perigo de se afastarmos, olha o perigo, olha só o perigo. Muitas das vezes nós não entendemos. Quando o cara passou lá, eu olhei para o irmão Carlos e falei: olha um aprendizado aí para nós dois, Carlos, olha um aprendizado aí. Por quê? Porque ali era mesmo que fosse Deus mostrando ali: olha o que acontece quando se desviam da minha casa, olha o que acontece quando me deixam, olha o que acontece quando uma pessoa decide me deixar, se afastar da minha casa. Então, irmãos,
nada vai superar o amor que Deus tem para contigo. De nada adianta nós fazermos assim, sairmos para o mundo, irmos para a festa, beber, se prostituir, fumar, fazer os desejos da nossa carne, porque não vamos mais ter a presença de Deus. E nós conversando com ele falou: olha, eu vou voltar para a igreja. Eu disse: olha, volte para a igreja, volte para Jesus. Jesus é o caminho. Você está nessa miséria aí porque você deixou Jesus. Não compensa não. O que você ganhou? Nós perguntando para ele: o que foi que você ganhou? Você perdeu tudo e ainda perdeu a presença de Deus. Então, irmãos, e ele falando que por onde ele passava, as pessoas olhavam para ele e diziam: olha, é merecido morrer. Só vive pedindo dinheiro aí na rua, um cara desse é merecido a pessoa levantar uma corda e enforcar ele. Ele falou que vocês nem têm ideia do que eu já ouvi nesse meio de mundo. Mas em momento nenhum ele quis culpar a Deus, mas ele culpou a ele mesmo. Ele sabia que a culpa era dele. Por quê? Porque ele decidiu se afastar de Deus, porque ele decidiu abandonar e seguir os seus desejos carnais. Então, irmãos, tudo é decisão. Aquele homem decidiu e ele estava colhendo, e a colheita não é boa. Davi, ele decidiu, e a colheita de Davi também não foi boa. Saul, ele também decidiu, e a colheita de Saul não foi boa. Mas nós também podemos decidir, e a nossa colheita pode ser boa. Porque o que você planta hoje, você vai colher amanhã. O que você planta hoje aqui, você colhe amanhã, irmãos. Então, se você planta hoje desgraça, se você planta hoje miséria, como o irmão Carlos falou, o poder da palavra, se você planta praga, miséria, maldição na tua vida, amanhã você vai comer o fruto da palavra que você lançou hoje, irmãos. Por isso o perigo, principalmente para os pais, de amaldiçoar os seus filhos, para os pais de falar dos seus filhos, porque irmãos, como eu falei até o irmão Carlos, eu disse: olha, eu vi uma vez o pastor pregando algo que eu nunca me esqueci, a importância de pedir a bênção ao pai ou à mãe, pastor. A importância de pedir. Se vocês verem no Antigo Testamento, quando os pais ou a mãe iam morrer, exemplo de Jacó, o que é que eles faziam? Eles iam pedir a bênção, pastor. Eles diziam: olha, pai, mãe, olha, eu quero a minha bênção. Eles não deixavam o pai ou a mãe morrer sem pedir a bênção, ou seja, a importância de pedir a bênção do pai ou da mãe. Mas isso tudo, pastor, Satanás encobriu aos olhos das pessoas. As pessoas se acordam, não pedem mais a bênção do pai, não diz que ama mais seu pai. As pessoas vão dormir. Se vocês verem antes, as pessoas antes, eu me lembro até de manhã, a mãe chegava ali na casa da minha avó, ela chegava: a bênção, mãe. Quando ia sair a bênção, mãe, ou seja, o cara olha assim e diz que é uma coisa pequena, mas é uma coisa de longa importância. A bênção de um pai, a bênção de uma mãe, são pequenas coisas. O reino de Deus, irmãos, é algo que é movido a pequenas coisas. Às vezes você pensa: mas isso é tão pequena coisa, Júnior. Mas é importante no reino de Deus, é importante no mundo espiritual. Por quê? Vamos tirar a prova agora. Eu abro a Bíblia e leio um capítulo. Ah, Júnior, mas um capítulo é tão pouca coisa. Mas vocês não sabem o poder que é ler a palavra de Deus, o poder de ler um capítulo da palavra de Deus. Então, irmãos, o reino de Deus é movido a pequenos gestos, a pequenas coisas, a esforços. O reino de Deus é medido a esforços. E muitas das vezes nós desvalorizamos as pequenas coisas e acabamos perdendo as bênçãos que Deus tem para nos dar. Acabamos perdendo. Então, irmãos, valorize o seu pai que cuida bem de você, a sua mãe, valorize. Porque tem muitos aí que não tem um pai, não tem uma mãe. Queriam ter, mas não tem, porque vieram a falecer ou porque abandonaram eles. Então, irmão, valorize o seu pai e a sua mãe. Tem muitas pessoas que olham assim e dizem: olha, meu pai, minha mãe não me dá nada, graças a Deus eu cresci. E muitas das vezes eu queria as coisas, até apanhei porque não podia receber, mas eu agradeço a Deus pelo pai e pela mãe que Ele me deu, porque eu sei que na dificuldade que eles tiveram, eles deram o melhor de mim para me criar. E os bons gestos, os modos que eu aprendi, graças a Deus foi por meio deles. Quando eu fazia uma coisa errada, eles me corrigiam. Então aprenda a ouvir o seu pai e a sua mãe. Muitas das vezes nós resmungamos, nós falamos. No dia que eu tive o meu acidente no Mato Grosso, sabe o que a minha mãe falou antes de eu sair para ir para a festa? Ela disse: olha, Júnior, não vá beber não para andar de moto.
entrou aqui, saiu aqui. Na hora que eu sofri o acidente lá, você sabe, a primeira coisa que me veio na minha mente, minha mãe me avisou. Minha mãe falou para eu não fazer isso. Meu pai falou, mas eu não dei ouvido. Muitas das vezes, irmãos, nós ouvimos o conselho do pai e da mãe e sai por aqui. É por isso que essa geração de jovens está morrendo cedo. É por isso que os jovens não conseguem nem viver mais aos 17 anos, porque não ouvem mais o pai e a mãe, não escutam mais os conselhos do pai e da mãe, irmãos. Então escute e valorize o seu pai, a sua mãe, honre ele, honre o seu pai, honre a sua mãe. E o pai e a mãe que tem um filho na casa de Deus, cuide do seu filho. Olha, diga, olha meu filho, continue firme, mesmo que eu não esteja, ele continue firme, mas eu vou chegar lá, eu vou buscar, porque muitas das vezes o pai ou a mãe fica amaldiçoando, fica acusando, fica tentando desviar, sem entender, fica tentando desviar o próprio filho da igreja, tirar o próprio filho do caminho de Deus. Então tome cuidado com a palavra de vocês, papai e mamãe, porque a palavra de vocês tem o poder para abençoar a vida do filho de vocês, mas também tem poder para amaldiçoar. E tomem cuidado, cada um de nós também, porque a nossa palavra, a nossa, tem poder para nos abençoar, tem poder também para nos amaldiçoar. Porque se você se acorda e começa a reclamar, amaldiçoar seu trabalho, você vai para o trabalho lá, já colocou um demônio lá, amaldiçoando o seu trabalho. Você se acorda e coloca maldição na sua casa, diz, olha, a minha mulher não presta, olha, isso está acontecendo, aquilo. Você coloca um demônio dentro da tua casa, você mesmo com a sua língua. Não foi o demônio que veio, não, foi você que colocou. Muitas das vezes nós dizemos, olha, o demônio está me perseguindo nisso, está fazendo isso, mas nem é, somos nós que chamamos o demônio. Muitas das vezes nós queremos dar, vamos dizer assim, de um modo geral, dar lucro ao demônio, uma coisa que somos nós que estamos fazendo. Então, irmãos, a palavra ela é inimaginável. O poder da língua é inimaginável. Por quê? Porque o poder da sua língua tem poder para você trazer uma palavra de conforto a uma pessoa que está passando uma aflição, um problema, e ela se levantar. Mas também tem palavra de você matar ela e nunca mais ela pisar o pé dentro de uma igreja. Tem palavra, tem poder para você falar coisas para ela nunca mais querer saber de Jesus. Por isso que, como o irmão Carlos falou, nós vamos ser julgados também pelo que nós falamos. Toda palavra ansiosa que nós soltarmos aqui, olha, nós vamos ser julgados naquele dia. Então nós devemos ter cuidados com as nossas palavras. Tomem cuidado, irmãos, porque muitas das vezes nós focamos nos pecados maiores, nós colocamos um jugo de pecados maiores. Olha, Júnior, eu não me prostituo. Olha, Júnior, eu não fumo. Olha, Júnior, eu não bebo. Olha, Júnior, eu não faço isso. Olha, Júnior, eu não escandalizo, eu não vou para a casa de prostituição. Mas muitas das vezes nós chamamos palavrão, muitas das vezes nós nos amaldiçoamos. São pequenas coisas, mas que o diabo trabalha. Então tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, principalmente nesses últimos tempos, que, como o pastor já falou diversas vezes, foi liberado demônio sobre portais. Se vocês verem, o mundo já não é mais o mesmo. Não é, as pessoas correm de um lado para o outro, as pessoas não têm paz, as pessoas não conseguem dormir, o índice de suicídio aumentando, jovens morrendo de acidente, jovens morrendo de droga, jovens envolvidos, jovens que não escutam pai, não escutam mãe. Tudo isso está escrito na palavra, irmãos. Tudo isso está escrito, é a vida do Senhor, é a vida de Cristo. E muitas das vezes nós estamos dormindo, desacordados. Que nós não venhamos tomar o exemplo desse homem. Que Deus abençoe ele, que ele volte a seguir a Jesus, que ele volte a obra, que ele volte a obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque é difícil voltar, é difícil. Para você se desviar para ali para fora é 2 minutos, mas para você voltar de lá para cá é mais difícil. É mais difícil, muito mais difícil. Então tomem cuidado, porque muitas das vezes nós tomamos as decisões por impulso e nós se arrependemos a vida toda. Por uma decisão de impulso de Saul, ele perdeu todo o reinado que Deus tinha preparado para ele. Sabe por quê? Porque sabe o que Saul tinha que fazer? Olha, espere o sacerdote para fazer o sacrifício. Mas por ele ser ansioso, por ele querer, olha, estava apressado, perdeu o reinado. E muitas das vezes, nós, por uma atitude errada, por uma ação ansiosa, nós perdemos todos os planos que Deus tem preparado para nós. Então que nós devemos tomar cuidado.
Tomem cuidado, irmãos, com as decisões de cada um de vocês, porque vocês podem tomar decisões que vão te levar ao céu, mas vocês também podem tomar decisões que vão te levar ao inferno. É duro, mas é a realidade. O caminho do céu e do inferno está nas suas mãos, mas o que acontece é que muitas das vezes as pessoas preferem ir para o inferno. Por quê? Porque é mais fácil, porque não precisa se submeter, não precisa obedecer, não precisa se sacrificar. Mas o caminho que vale a pena é o caminho do céu, é o caminho do nosso Senhor Jesus. Porque, irmãos, aquele homem, ele estava andando, pode fumar a droga dele e sentir prazer por 5 minutos, mas no momento que ele passou comigo e com o Carlos lá, deu vontade de chorar, porque nós sentimos a aflição daquele homem. Nós sentimos a aflição, pastor, do homem que estava lá. Mas, irmãos, agora imagina aí a pessoa ter o Senhor e trocar o Senhor pelas coisas do mundo. A pessoa ter, Júnior, mas eu já fui do mundo. Olha, eu já fui lá do mundo, eu bebia, eu fumava. E se eu voltar? Se você voltar, a bebida, a droga, a prostituição não vai mais preencher o vazio que você tinha. Porque o vazio que você tinha, Deus preencheu com a paz verdadeira. E a paz verdadeira dele, você não pode mais preencher com nada, com nada. Então é por isso que você fumava droga, vai fumar 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais. A Bíblia diz que o estado da casa será deplorável, será uma tragédia, mas não vai conseguir preencher o vazio. Por quê? Porque conseguiu sentir a paz verdadeira, a paz de Cristo. Quando nós sentimos a paz verdadeira, nada mais pode preencher o vazio, a não ser a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para cada um de vocês nessa noite. Que vocês venham vigiar, não só vocês, mas como eu, cada um de nós, porque nós não somos melhores do que aquele homem, nós não somos diferentes. Nós podemos estar aqui, mas muitas das vezes por um deslize podemos estar na situação dele. A Bíblia diz: olha, vós que estáis em pé, cuidado para que não caia. Tomem cuidado. Então nós devemos tomar cuidado, vigiar. Como o pastor mesmo falou, está no fim dos tempos. Os demônios vão atacar, vão tentar oprimir, vão tentar nos fazer desistir de Jesus. Mas não desista de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de